Batman da Marvel, Caçador de Lobisomem, Doido Varrido, Mark Spector, o Cavaleiro da Lua, acaba de ganhar uma série no Disney Plus. Então vamos conferir um pouco mais a origem desse personagem que até uns meses atrás ninguém conhecia ele? Salve nerds, aqui é o Brian do canal Pausiano. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais a história do Cavaleiro da Lua, o personagem que acabou de ser apresentado no Disney Plus. Teve uma série bem mais ou menos, que acabou terminando no 6º episódio. E tem muita coisa que pra quem não conhece vai achar que o cara é daquele jeito no gibi, mas ó, já adiantando, não tem nada. Tem umas coisas aí que não tem muito a ver não, tá? Primeiramente, o Cavaleiro da Lua foi criado por Doug Moench, que também criou Deathlock, outro personagem da Marvel, além de trabalhar em grandes arcos do Mestre do Kung Fu e do próprio Batman, e desenhado pelo Don Perlin, co-criador do Bloodshot e conhecido também por ilustrar histórias do lobisomem na Marvel, do Motoqueiro Fantasma e dos Defensores. Sua primeira aparição se deu em agosto de 1975 na revista Werewolf by Night 32, onde ele estreou como um vilão, um mercenário que vestia uma roupa prateada, usava armas de prata como dardos de prata, tudo para combater um lobisomem mesmo. Ele inicialmente foi dado como um vilão, um anti-herói ali, contratado pelo Comitê, uma organização criminosa de ricaços para caçar o lobisomem, que era o herói que dava nome para a revista. Porém, na segunda parte da história, o Cavaleiro acaba percebendo que o lobisomem era vítima da situação e tal, e o ajuda a derrubar os seus contratantes. O Cavaleiro da Lua ele só vem ganhar destaque mesmo nas páginas de Espetacular Spider-Man 22, em setembro de 1978. Nessa época, ele começou a ser mais tratado como um herói de fato. É aí que ele passa a integrar os Defensores, por um breve período de tempo, e ganha seu título solo em Marvel Spotlight 28 de 1976, a revista que também lançou o Motoqueiro Fantasma. É interessante ressaltar que a primeira publicação do Cavaleiro da Lua no Brasil foi no início dos anos 80, em Almanac Premiere Marvel número 82, pela Rio Gráfica Editora. E ele veio com o nome de Lunar, o Cavaleiro de Prata, que só foi mudar quando passou para a Editora Abril de fato. Falando um pouco sobre a história do personagem em si, os pais do Mark Spector eles eram judeus ortodoxos. Eles vieram para Chicago fugindo do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Sua mãe morreu logo no parto do Mark, que logo se viu em conflito com seu pai, porque ele não aceitava muito bem as crenças moralistas do pai, ele também não aceitava que o pai tinha fugido sem lutar, isso que inclusive fez ele se alistar para o exército e seguir uma carreira militar. Passando por outras profissões, inclusive ele já foi boxeador, passou como agente da CIA, já foi mercenário, que inclusive é onde se inicia a história dele aí mesmo, é quando ele está vivendo o período onde ele é um mercenário. Então meio que toda essa vivência do Mark fez ele se tornar um exímio lutador, um mestre na arte da investigação, espionagem, perito em armas. Ele é por isso até que ele tem um contraponto muito interessante com o Batman, ele é chamado muitas vezes como o Batman da Marvel. Essas habilidades que ele tinha acabaram levando ele em uma missão de mercenário a um templo antigo do deus egípcio da lua e da vingança, o Khonshu. Chegando no templo, o mercenário parceiro do Mark, Raoul Bushman, se interessa pelos tesouros do Khonshu e acaba traindo a equipe, matando o arqueólogo responsável pelo lugar, que era o Dr. Peter Alround, e deixando o Mark quase morto aos pés da estátua do deus. Nessa hora, o Khonshu, propriamente dito, aparece para o Mark e lhe oferece para ser seu avatar na Terra, em troca de sua vida. O resultado, vocês já sabem, né? O Mark volta para os Estados Unidos, cria um uniforme baseado no deus e decide combater o crime com as próprias mãos. É então que o Mark ele passa a adotar algumas identidades múltiplas para manipular uma rede de contatos e angariar informação. É aí que ele cria personalidades como Steven Grant, que é um bilionário bem ao estilo Bruce Wayne mesmo, o Jake Lockley, um motorista de táxi meio canastrão ali, infiltrado no submundo do crime nas ruas, o Cavaleiro da Lua, que é o vigilante propriamente dito, né, a figura heróica, entre aspas, do Cavaleiro da Lua, e mais recentemente ele criou a persona do Senhor da Lua, o Mr. Knight, que é uma persona mais estilo detetivesca, sabe, meio Sherlock Holmes, meio Rorschach, só que isso foi bem mais recente nos quadrinhos. E na fase de 2011,
e ele até absorveu a personalidade de outros heróis, como por exemplo o Wolverine, o Homem-Aranha e o Capitão América. Até essa época o Mark ele meio que só tinha identidades mesmo, só outras identidades. Mas em 1985, numa minissérie chamada Fist of Khonshu, ele é diagnosticado com esquizofrenia. E na fase lunático de 2016 é definido que ele tem transtorno dissociativo de personalidade mesmo. Suas identidades, na verdade, eram amigos imaginários que ele tinha na infância e que ele interiorizou isso como personalidades totalmente desassociadas da principal. O Cavaleiro da Lua ele é mais conhecido por sua habilidade em batalha, né, por seus apetrechos, como seu jato, seus dardos crescentes, mas a cada fase da Lua, uma habilidade sua é consideravelmente aumentada. Como por exemplo, na lua cheia, a força dele é um pouco aumentada. Na lua nova, ele já fica quase que imperceptível, silencioso, ele ativa o modo stealth dele ali. Na lua crescente, ele se cura muito mais rápido. Na lua minguante, ele pode ter até visões do futuro. Falando um pouco sobre os inimigos do Mark, vamos começar pelo seu arqui-inimigo, o mercenário Raoul Bushman. É um mercenário que já foi presidente da República Africana de Burunda, além de ter sido assassino de militares russos. A sua história não foge muito daquele clichê de mercenário que atua no leste europeu, no continente africano. No final das contas, ele é sempre contratado para matar alguém ou para chefiar alguma milícia. E ele também é o responsável pela origem do Mark Spector, ele é responsável pela origem do Cavaleiro da Lua, já que ele atuava ali no grupo de mercenários, onde atuava também o Mark Spector e o French, o francês, que funciona meio que como um Alfred pro Mark. Anton Mogart, vulgo Homem da Meia-Noite, ele era um criminoso especializado em roubos de obras de arte. Suas habilidades são meio que o pacote básico de um vigilante, né? Sem nada sobre-humano. Teve também o filho deste Homem da Meia-Noite, o cara chamado Jeff Wild, que virou um vilão conhecido apenas como Meia-Noite. Só que logo ele se virou pro lado do bem, assumindo meio que um papel de sidekick do Cavaleiro da Lua por um tempo. Mas antes disso, ele era uma personalidade bem perturbada, sabe? Chegando a meio que... cara, ele tem umas fases meio ciborgue, sabe? É um negócio bem louco ele mesmo. Tem também o Randall Spector, que ele era irmão do Mark e ele até foi citado na série. Ele também era um mercenário que acabou traindo o Mark numa missão que custou a vida de sua namorada. Em um acesso de ódio, o Mark acaba matando ele com uma granada, apenas para descobrir só mais tarde que esse Randall, ele era seu irmão, e não havia morrido também, mas se tornado um vilão conhecido como Cavaleiro das Sombras, que também acreditava ter poderes e ser o avatar de Khonshu também. Uma das mais conhecidas inimigas do Cavaleiro é a Scarlet Fascinera. Ela era uma ex-freira que foi abusada pelo seu pai, até que ela acaba por matando ele, além de, quando mais velha, ser obrigada a assassinar o próprio filho. É bem zoada a história dessa mulher. Então todo esse passado trágico acabou levando ela a se tornar criminosa conhecida como Dama do Vitral, que, como a maioria dos inimigos do Mark, não possui muitos poderes, apenas um elo psíquico com o Cavaleiro da Lua, pois ela também acredita que de alguma forma o Deus da Lua age nela. E a pegada dela tem bem aquele negócio mulher-gato com Batman, sabe? Bem gata nele com Homem-Aranha. É meio vilã, mas vira e mexe tem uns lancezinhos ali. Outro personagem que ele não é muito recorrente na série do Cavaleiro da Lua, eu consigo me lembrar de, sei lá, de duas HQs na vida que ele apareceu, é o Arthur Harrow. O personagem que foi interpretado pelo Ethan Hawke na série, só que foi dado todo um contexto, todo um background, foi reformulado meio que quase que do zero. Em cima desse personagem, que nos quadrinhos, o Arthur Harrow, ele é um cientista meio louco, ele tem tipo uma clínica de pacientes onde ele estuda o cérebro desses pacientes, em busca de coisas pra dor, ali, envolvendo a dor. Esse Arthur Harrow, ele é meio que antítese do Cavaleiro da Lua. Até inclusive, antes da série ser lançada, muitos acreditavam que esse Arthur Harrow, ele ia ser meio que misturado com a persona antítese do Cavaleiro da Lua, um pirotécnico conhecido como Rei do Sol, que ele acreditava ser o avatar do deus egípcio do Sol, Amon-Ra, só que isso foi meio que descartado na série. Bom, pessoal, por hoje é só vim aqui dar um background melhor pra vocês que assistiram a série, vocês que se interessaram pelo personagem, querem conhecer um pouco mais das histórias deles no quadrinho. Olha, eu super recomendo. Nos quadrinhos ele é um pouco mais violento do que a contraparte dele na série. Tem um background egípcio bem legal e vale muito a pena ser lido. Ele é um herói mais urbano e tal, e que
tem umas questões políticas bem legais nas histórias dele. Mas por hoje é só, pessoal. Espero que as informações aí do vídeo de hoje tenham agregado bastante para vocês. Até a próxima. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, beleza? Dar aquela força, aquela afagada no algoritmo pra gente, ó. Falou, até mais.